queria reforçar, queridos, uma propaganda aqui com vocês do clamor. Toda sexta-feira, às 20 horas, tem sido uma grande bênção. Se eu fosse você, eu não ficava de fora do clamor. Toda sexta-feira aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. 2 semanas atrás, eu comecei aqui uma série de mensagens chamada Compromisso, maximizando o seu potencial. Eu quero dar o crédito aqui ao pastor Eibe, que ministrou essa série lá na Paz São Paulo, e nós estamos reproduzindo aqui pela graça de Deus. E eu gostaria de começar fazendo uma reflexão. Qual o lugar mais rico da terra? Você pode pensar, algum país da Europa, alguma mina de diamante, na África. Tem um autor que diz que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Por que ele diz isso? Porque lá foram enterrados os maiores projetos, os maiores sonhos, livros que jamais foram escritos, as mais belas composições, as maiores inovações científicas. Tanto potencial foi enterrado, porque pessoas que carregavam todo esse tesouro, talvez não lapidaram, não desenvolveram, não perseveraram, não se dedicaram tanto, não tiveram um compromisso absoluto com aquilo que receberam de Deus. Quantos ministérios foram enterrados? Sobre isso a Bíblia fala, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, nós estamos falando sobre compromisso, e nosso texto base é Colossenses 3:23. Nós vamos ler mais uma vez esse texto aqui, juntos. Vai estar aqui na tela, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Amém? Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Nós temos sido tão abençoados aqui pela tua presença neste lugar, e nós te pedimos, fala conosco, continua falando conosco nessa manhã, agora através da tua palavra, que não seja apenas informação, mas que seja revelação do Espírito, e que nós possamos sair daqui hoje diferentes, edificados, cheios da verdade da tua palavra, que tem sido a lâmpada para os nossos pés. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto que nós lemos, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Isso fala de excelência, fala de intensidade, de compromisso, de alcançar o nosso máximo potencial em Deus e viver uma vida plena em Deus. E todos os projetos que o Senhor colocar, nós não levaremos para o cemitério, nós cumpriremos cada um deles em nome de Jesus. Amém, queridos? E para isso acontecer, nós precisamos pensar em prioridades. Na primeira mensagem, nós falamos sobre o compromisso mais importante, que é o compromisso com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a segunda área mais importante, que é o compromisso com a família. Amém? Quando nós falamos de família, envolve todos nós, amém? Nós sabemos que o inimigo, ele tem feito de tudo para deformar, para destruir a família, e quanto a nós, precisamos nos unir, sabe, de forma intensa, nos unir ao Senhor, na edificação de famílias que serão um farol no meio das trevas, em nome de Jesus. Por isso é urgente, sabe, queridos, sondar o nosso compromisso com família. Compromisso com os pais, compromisso com os irmãos, compromisso com o casamento, compromisso com os filhos. Talvez alguém pode dizer, mas compromisso com os filhos eu tenho. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Se nós não temos compromisso com Deus, compromisso com o nosso cônjuge ali no casamento, eu não posso dizer que eu tenho compromisso com a minha descendência, porque são coisas tão importantes que nós precisamos compreender.
Tem pessoas que falam assim, eu tenho muito compromisso com meus filhos, mas na hora de separar, vamos dizer assim, não pensa duas vezes, o meu conforto em primeiro lugar. Queridos, eu vou falar de muita coisa séria aqui hoje, é para o nosso ensino, sabe, queridos, para que a gente possa, não é para condenação, mas para que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Não basta apenas ter um discurso bonito, precisamos de fato ter compromisso com a nossa casa, com a nossa família. Eu quero falar sobre 4 aspectos do compromisso com a família. O primeiro aspecto, compromisso com o santo matrimônio, compromisso com o casamento. Que área tão importante e tão negligenciada. Quando nós falamos sobre casamento, queridos, uma coisa que nós precisamos desenvolver. Primeira coisa, quando se fala em casamento, nós precisamos de temor do Senhor. Quando nós temos temor do Senhor, tudo muda. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor é um profundo respeito para com Deus. Sim, mas é muito mais do que isto. Temor, queridos, eu creio que é um compromisso santo com os princípios da palavra de Deus. Temor é um compromisso santo com os princípios da palavra de Deus. Temor não é ter medo de Deus, mas é ter medo de quebrar princípios de Deus. Pastor Eibe conta uma história do pai dele, o pastor Melvin. Ele estava já com 85 anos de idade, doente, acamado. E nessa ocasião, o pastor Eibe morava em Fortaleza, e o pastor Melvin estava na casa do pastor Eibe, lá em Fortaleza. E aí, eles iam fazer compra, falou, pai, nós vamos sair para fazer compra, o senhor está aqui se recuperando da enfermidade, fica em casa. A Antonieta, que é a mulher que faz a limpeza, ela vai estar aqui, ela está à sua disposição, nós já falamos com ela, tá bom, pai? Tá bom, aí o pastor Eibe foi com a esposa fazer compras e tal, e quando volta, o pastor Melvin estava lá fora, no alpendre, sentado na cadeira. Pai, está tudo bem, o senhor está aqui fora? Sabe, filho, eu estava deitado, a Antonieta entrou para limpar, eu pensei, isso pode ser uma grande cilada. Toda a minha vida eu andei em santidade. Nessa época a esposa já era falecida. E ele fala, eu sempre fui fiel à sua mãe. 85 anos, doente, acamado. E agora, no final da minha vida, talvez o diabo estivesse querendo me derrubar. Poderia ser uma armadilha, então eu saí para fora. Que coisa forte, queridos. Isso se chama temor do Senhor. Como isso está em falta hoje em dia. Você já viu como é que é casamento de artista? Investe muito dinheiro numa cerimônia, tudo tão chique, e diante de um ministro religioso, vamos dizer, prometo ser fiel até a morte. Jogam arroz, fazem votos, mas é tudo mentira, sabe, queridos? No fundo, eles sabem que não vai durar. Inclusive, só casa se tiver um contrato pré-nupcial, por motivos óbvios. Eles têm boas intenções, até querem que dê certo. O problema é que o mundo não sabe o que é um verdadeiro compromisso com o santo matrimônio. O problema é que não há temor. Sabe o que acontece, queridos, quando nós não honramos o casamento criado por Deus? Nós atraímos maldição para a nossa família. Tem um texto lá em Malaquias 2, a partir do 13, que fala assim: vocês cobrem de lágrima o altar do Senhor, com choro e gemido, e quando nada dá certo, porque o Senhor ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer, vocês perguntam, por quê?
porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito, e porque somente um, porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Queridos, quando alguém comete adultério, não está abrindo uma brecha, está abrindo um rombo para a entrada de maldição. Quando alguém se envolve em pornografia, não está abrindo uma brecha, está abrindo um rombo. Queridos, o nosso país, nosso Brasil, se você for pesquisar na história, possui uma herança terrível de imoralidade. O primeiro governante do Brasil, Dom Pedro I, você deve conhecer a história, abertamente ele possuía uma amante que era a Marquesa de Santos, né? De uma família paralela. E nós estamos debaixo dessa herança. A única maneira de transformar a fibra moral do país é através do Evangelho do Reino. E isso já está acontecendo, queridos. Através de igrejas sérias que pregam a palavra, que vivem a palavra, que amam família. Cristãos, brasileiros andando em santidade. Homens e mulheres com santo temor de Deus, que assumiram um compromisso santo com família. Jovens, andando em santidade e pureza, escolhendo esperar, não negociando princípios. Jovens que têm a coragem de dizer: eu quero guardar não só a minha vida, mas eu quero proteger a pessoa que Deus está preparando para mim. Quantos estão entendendo? Queridos, é possível pelo Espírito a transformação de uma sociedade em nome de Jesus. Você crê assim? Pastor, eu já pequei muito, já traí muito, adulterei, divorciei, aprendi que Deus odeia o divórcio. Eu sei que eu abri brecha para todo tipo de maldição contra a minha saúde, contra as minhas finanças. A boa notícia, queridos, é a seguinte: por causa do nosso compromisso com o senhorio de Cristo, nós falamos da outra mensagem, por causa do nosso compromisso com o sangue do Cordeiro, todas essas maldições, elas são quebradas. E você pode começar uma nova geração de bênçãos de céus abertos em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui, deixa eu falar uma outra coisa importante sobre o casamento. As pessoas confundem o que é contrato e o que é aliança. O que é um contrato? Contrato é um acordo bilateral entre duas pessoas, totalmente dependente do desempenho dos dois para o cumprimento do acordo. A maioria das pessoas casam com este conceito: eu prometo ser fiel até a morte, se você também garantir que for fiel. Parece até uma coisa racional. Eu serei fiel se você for fiel. Mas isso é um contrato e não uma aliança. Por que não dá certo? Porque o diabo é sujo. O diabo está assistindo a pessoa dizer: eu prometo ser fiel se você for fiel. O que ele faz? Ele joga mentiras, sofismas. Ele começa a falar: sua esposa não está sendo fiel, seu marido está te traindo, está ficando até mais tarde no trabalho, eu sei não, hein? Aí muitos caem na cilada. O diabo é especialista em criar situações, armadilhas, que colocam em dúvida a fidelidade do cônjuge, e aquilo vai minando.
Quer ver um outro exemplo? Por algum motivo, talvez até de saúde, a mulher diminui o interesse sexual, por exemplo. O homem, inseguro, já cria uma pulga atrás da orelha. Ela tem alguém. E aquilo vai minando, não tem nada. Mas o diabo está colocando. E ninguém busca aconselhamento. E chega uma hora que ele vai pensar assim: já que ela não está sendo fiel, eu também não vou ser. Nem era verdade. Isso é muito comum, tanto de um lado quanto do outro. O marido não é mais tão carinhoso. A mulher já pensa 1000 coisas. O marido tem que ser muito carinhoso, sim. Amém, mulheres? E vice-versa. Queridos, o casamento, quando acontece isso, é porque foi feito na base de um contrato e não de uma aliança. Chamaram de aliança, mas não era aliança. Mas o que é uma aliança? Aliança é um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido pelo menos até a morte. E a aliança não depende do desempenho da outra parte. Quando a pessoa faz aliança, ela vai dizer: olha, mesmo quando o outro não estiver sendo fiel, eu vou continuar sendo fiel. É forte, queridos, mas essa é a verdade. Porque a minha aliança está baseada, em primeiro lugar, no meu compromisso com Deus, do caráter de Cristo. Por isso, eu serei fiel, mesmo se a pessoa não for. Sabe, queridos, muitos são fiéis enquanto há benefício, enquanto há ganho, enquanto há lucro, entre aspas. E quando na cabeça delas não existe mais lucro, elas quebram a aliança. A aliança não está baseada no lucro. Muitas vezes a aliança implica até em perder. Recentemente, eu não vou citar nome, mas apareceu na mídia a história de um músico muito famoso do Rio de Janeiro, que ele ficou muito tempo internado, depois ele foi para casa, mas estava assim em estado vegetativo quase. E daqui a pouco a esposa apareceu com o namorado, não sei quantos anos mais novo. Não tinha mais benefício, não tinha mais ganho, não tenho mais aliança. Queridos, isso é muito triste. Se eu for fiel somente quando o outro é fiel, qual a novidade? Até os ímpios fazem isso. Até os ímpios, até os Simpsons. A nossa justiça, Jesus diz, deve exceder a dos escribas e fariseus. Quando nós temos uma visão correta de aliança, queridos, é forte demais. Nós precisamos renunciar toda a mentalidade de contrato e viver a aliança em nome de Jesus. Eu vou fazer a minha parte, ainda que o outro não esteja fazendo. Amém, queridos? Logicamente, quero abrir aqui um parênteses, queridos. Existem situações em que a pessoa ela deve se privar da aliança quando houver abuso, violência comprovada, risco de morte, né? Coisas que infelizmente acontecem. Então é recomendável o afastamento. Nós sempre cremos na reconciliação, mas existem situações em que é necessário resguardar a integridade física em primeiro lugar. E eu não entrarei aqui também na questão do divórcio, quando a Bíblia fala que dá margem, nós falaremos sobre isso em outro momento.
Segundo aspecto do compromisso com a família. Nós falamos primeiro, compromisso com o santo matrimônio. Segundo, compromisso com os pais. Compromisso com os pais. É impressionante o que a Bíblia diz sobre isto. Se um cristão, se diz cristão, não cuida dos pais, a Bíblia diz que ele é pior do que um descrente. Se não cuida dos pais, é pior do que o incrédulo e tem negado a sua fé. A Bíblia que está dizendo, é pior do que o ímpio. A Bíblia fala tanto sobre isso. Lá em Efésios está escrito, né? Filhos, obedeçam os seus pais. Este é o primeiro mandamento com promessa. É um dever sagrado dos jovens e também dos adultos, até casados, obedecer os pais. E não é só para obedecer, é para honrar, enaltecer, elogiar, fazer festa. Os pais aí estão gostando, aleluia. Honra os pais. Nós vamos dar uma forte salva de palmas para todos os pais e mães. Glória a Deus. Quer conquistar o coração de Deus? Quer derreter o coração de Deus em seu favor? Persevere em honrar os pais. Primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem, tenha uma vida longa. Tem promessa, mas tem condições, obedecer e honrar. E como qualquer promessa, aplicar fé e tomar posse em nome de Jesus. Terceiro aspecto do compromisso com a família. Compromisso com os seus filhos. Compromisso com os filhos. Deixa eu contar aqui para vocês um fato interessante. A polícia da cidade de Houston, Texas, percebendo o aumento da criminalidade, muitos jovens indo por este caminho, eles tiveram uma estratégia. Precisamos trabalhar na prevenção, vamos trabalhar com os pais. E eles criaram o que eles chamaram de 12 regras para criar filhos delinquentes. 12 regras para criar filhos marginais, delinquentes. Se você colocar no Google, você vai encontrar essas 12 regras. Vai aparecer aqui na tela, mas não se preocupe em anotar. Você encontra facilmente no Google essas 12 regras, talvez até com algumas variações e tal. Eu vou falar todas elas aqui. Primeira regra para criar filhos delinquentes. Desde a infância, comece a dar para o seu filho tudo o que ele pedir. Tudo. Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo todo estará sempre em dívida com ele. Número 2. Quando ele disser qualquer palavrão, ria bastante, ache bem engraçado. Ele vai achar que é bonitinho, interessante. E se prepare, para palavras cada vez mais pesadas dentro da sua casa. Número 3. Nunca lhe dê qualquer orientação espiritual. Espere até ele chegar aos 21 anos e decida por si mesmo. Queridos, tantos pais são enganados com esta mentira. Quando o filho não quer ir para a escola, obriga. Mas quando não quer ir para a igreja, também não pode forçar. Número 4. Evite a todo custo usar a frase, isso é errado. Isso poderá desenvolver um complexo de culpa. Número 5. Essa aqui é muito prática. Apanhe tudo que ele deixar jogado pela casa. Livros, roupas, sapatos, faça tudo para ele. A bagunça que ele fizer, vai lá e arruma toda vez.
para que aprenda a jogar a responsabilidade sobre os outros. Número 6, deixa ele ler todo tipo de revista, ficar bem à vontade no TikTok, na televisão, tem que dar liberdade para ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos. Estava vendo uma entrevista do CEO, lá do criador do TikTok. E ele tem 2 filhos, acho que um de 6, um de 9 anos, alguma coisa assim. E perguntaram para ele, os seus filhos usam o TikTok? Qual foi a resposta dele? Não, eles não têm idade para isso. Queridos, nós cuidamos, né, da nossa higiene, lavar os pratos, os talheres e tudo mais, mas nem sempre cuidamos da higiene mental dos nossos filhos. Não os protegemos de todo o lixo que está aí na rede. Número 7. Discutam frequentemente na frente dos filhos. Dessa forma, ele não será pego de surpresa quando mais tarde o seu lar for destruído. Misericórdia, né, irmãos? Número 8. Dê todo o dinheiro que seu filho quiser gastar nas coisas que ele está querendo. Nunca lhe dê nenhuma tarefa em troca, por exemplo, da mesada. Afinal, você não quer que ele passe pelas mesmas dificuldades que você passou. Você batalhou, mas ele precisa receber tudo de mão beijada. Número 9. Satisfaça todos os desejos que o seu filho tiver. Todo tipo de comida, refrigerante, conforto, nunca diga não. Todos os desejos dele devem ser atendidos. Negar estas coisas podem resultar em frustração emocional. Número 10. Sempre tome partido do seu filho contra os vizinhos, professores, contra os policiais. Todos eles estão sendo injustos com seus filhos. Seu filho sempre vai ter razão. Uma vez, o pastor Sabá, né, da Paz São Paulo, ele conta que ele estava disciplinando o filho dele. Ainda que ele entrou lá no banheiro, acho que foi do aeroporto, né? E aí tinha um guarda, um policial, que percebeu, né, que ele estava disciplinando o filho, e foi lá falar com ele. Aí ele respondeu, eu estou disciplinando para você não ter que disciplinar ele no futuro. Número 11. Quando ele tiver problemas bem graves com crimes e envolvimento com situações horríveis, você sempre terá uma saída. Tentei ajudá-lo, mas ele é impossível. Número 12. Prepare-se para uma vida de profundo sofrimento. Certamente é o que você terá, se seguir as 12 regras, mas você não vai seguir em nome de Jesus. Amém, queridos? Domingo passado, o pastor Guilherme falou aqui uma palavra muito forte sobre o Shema, que é a confissão de fé dos judeus, que não deixa de ser uma confissão de fé cristã também, que nós vamos abrir lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 3. Nós vamos ler até o 9. Fala assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E número 7, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos,
e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Queridos, isso aqui é um tesouro para a família. Aproveitar cada oportunidade para inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus. Toda hora, a palavra de Deus. Ao acordar, a palavra de Deus, oração. Na hora do almoço, no carro com eles. Na hora de dormir, oração, palavra de Deus. Enquanto é pequenininho, conta a história, faz teatro, mas quando vai crescendo, aprofunda um pouco mais, canta junto, lê a palavra. É tão importante, queridos, nós termos esta prática no nosso contexto familiar, de se reunir, todos orarem, cada um ora, um por um, buscando ali a face de Deus. O versículo 6, ele é bem claro: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então, queridos, a Bíblia é muito taxativa sobre isso. Os pais precisam ter a palavra no coração e transmitir para os seus filhos. Uma geração contará a outra geração. Isso é ter compromisso com os filhos. E o quarto aspecto do compromisso com a família: libere a fé na palavra e tome posse da salvação e transformação na sua família. Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué reuniu ali aqueles pais de família e ele fala para eles: olha, decida o que vocês querem fazer, a quem vocês querem servir. Eu já fiz minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse assim: olha, eu vou seguir, mas não posso forçar eles. Ele foi incisivo. Eu e a minha família, uma santa determinação no mundo espiritual. Eu decido pagar o preço. Vou orar, vou ensinar, vou fazer culto doméstico. Eu tomo posse, estou determinado. Eu e a minha família toda serviremos ao Senhor em nome de Jesus. E tem um detalhe aqui, sabe, queridos? Você não tem que ser pai ou a mãe para ter essa determinação. Jovem, seja um instrumento de Deus na sua casa. Quantas vezes nós já vimos, né? O jovem se converte e ele é um instrumento de Deus e ganha a sua família para Jesus. Partindo aqui para o encerramento, queridos, o que nos garante a vitória para a família? Em primeiro lugar, um compromisso com Deus. Compromisso com Deus. E a gente, de fato, ter um compromisso com aquilo que é projeto de Deus, que é a família. E quando nós falamos sobre salvação da família, o projeto de Deus, queridos, quando Ele salva uma pessoa, Ele não quer salvar apenas aquela pessoa. Ele quer salvar famílias. Vocês lembram da história da Páscoa, né? Que o cordeiro pascal era para ser comido em família. E o cordeiro que foi morto foi para a salvação da sua e da minha casa, em nome de Jesus. Toma posse desta promessa. Amém? Potencialmente a sua família é salva, porque tem promessa do Senhor nesse sentido. Precisamos tomar posse da salvação e transformação da nossa família em nome de Jesus. A equipe de louvor.
Gálatas 3,13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão estivesse sobre nós, pela fé, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Então, hoje, nós falamos sobre compromisso com a família, recapitulando, compromisso com o santo matrimônio. Deixa Deus falar com você nesta área, compromisso com o santo matrimônio. Número 2, compromisso com os pais. Precisamos avaliar se nós temos honrado os nossos pais. Número 3, compromisso com os filhos. Nós precisamos aprender com o Senhor nesta área. E número 4, compromisso com a salvação da nossa família. Tem promessa? Tem. Mas nós precisamos tomar posse, aplicar fé, orar e nos dispor diante do Senhor para ser um instrumento de salvação, para ser um instrumento para que a glória dele venha e que haja salvação em toda a família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Nós vamos orar sobre esta palavra e nós vamos em seguida participar da ceia em família. Pai, nós oramos nessa manhã, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Nós temos aprendido em tomar posse desse compromisso, em primeiro lugar com o Senhor, compromisso com o senhorio de Cristo, compromisso com o sangue do Cordeiro que se deu por nós, que nós possamos ter um compromisso absoluto com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E em segundo lugar, como nós aprendemos hoje, nós tenhamos um santo compromisso com família, porque família nasceu no coração do Pai, e nós queremos amar aquilo que o Senhor ama, nós queremos investir naquilo que o Senhor investe, e queremos nos unir ao Senhor, Pai, na edificação de famílias que serão poderosas na terra, famílias que serão um instrumento para a transformação de uma sociedade em nome de Jesus. E nós assumimos nessa manhã um compromisso com o casamento, um compromisso de honrar os pais, um compromisso de abençoar os filhos, e assumimos um compromisso de tomar posse da salvação para toda a nossa família. Nos dê a graça, Pai, de ser um instrumento do Senhor, para que toda a nossa família seja alcançada, seja restaurada e tenha uma vida plena em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia agora. Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que estão em comunhão com o Pai, que estão em comunhão com o Senhor e estão em comunhão com a igreja, podem participar da ceia. E a Bíblia fala que o homem deve examinar a si mesmo e não tomar a ceia indignamente, sem discernir o corpo. O que é o corpo? Primeiramente, o corpo que foi entregue por nós, e o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, faça a sua oração nesse momento. Se você tem algo para entregar para o Senhor, para se arrepender, para pedir perdão, examine o homem a si mesmo e participe da ceia, participe da mesa do Senhor.
Faça a sua oração nesse momento, enquanto o louvor toca. Sai do seu lugar e tome aqui os elementos. Pai, nós abençoamos aqui o pão e o cálice. Somos felizes em participar da tua mesa. Em nome de Jesus. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe o que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa, Amamos ela toda. nos preparamos a mesa. Lugar de honra. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você pode comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Antes de tomar, troque com alguém o cálice. Eu estava ouvindo de uma pessoa aqui da igreja que achou demais esse momento de trocar o cálice, uma coisa tão simples, mas que é tão representativo. Troca com alguém e fala assim: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, Você pode tomar do cálice e vamos continuar adorando o Senhor. queimam de amor, Queimam de amor. e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. A casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Te amamos, Senhor. Inclina cada vez mais o nosso coração em te amar mais, em amar a comunhão com o Senhor, a comunhão com os irmãos. Toma o teu lugar de honra em nosso meio, Senhor. Vem sobre cada família, Senhor. Vem sobre cada célula representada aqui, Senhor. Que cada célula seja um lugar de bênçãos, de comunhão, de milagres, porque o Senhor está ali e a bênção do Senhor está ali. Continua falando conosco sobre o compromisso, sobre a aliança nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os abençoe, queridos. Tenha uma semana de bênçãos.